Freud, em 1927, escreve O Futuro de uma Ilusão. Essa obra analisa a questão cultural por meio da psicanálise. Analisando a relação entre religião e desejo, Freud mostra a sua natureza de ilusão. Nas palavras de Freud, o que caracteriza a ilusão é ser derivada dos desejos humanos, e não sua relação com a realidade. Portanto, ela se distingue do erro, pois obedece a uma lógica afetiva e não uma lógica de verdade. Aqui ele está fazendo referência à religião. Freud critica o valor da religião, tanto para a busca da felicidade individual, tanto como para a manutenção da sociedade. Freud nos convida, portanto, a uma superação racional da religião. Mas para ele, renunciar à religião não significa substituí-la por outra crença, pois estaríamos caindo em outra ilusão, como, por exemplo, uma crença cega na ciência. A religião aparece como um fenômeno cultural universal. Ela está presente em todas as sociedades, mesmo na sociedade moderna, que é uma sociedade marcada pela ciência, pelos avanços científicos. Para explicar então a sua permanência, é necessário explicar a sua função. A partir disso, devemos nos interrogar sobre o valor da religião, para concluir se ela pode ou não permanecer na sociedade atual. Será que os seres humanos poderiam viver sem religião? Vamos ver o que Freud diria sobre isso a partir da obra O Futuro de uma Ilusão, de 1927. Destacarei agora 4 pontos desta obra. O primeiro ponto diz que a religião é uma criação da cultura. A cultura se desenvolve segundo 2 eixos ligados entre si. De um lado, nós temos o domínio da natureza, que é a produção dos bens vitais. De outro, o controle das relações humanas, que é a repartição desses bens. A cultura impõe aos seres humanos a obrigação do trabalho e o sacrifício dos instintos antissociais. Mas não basta uma simples coerção. A cultura teve que inventar a religião, que é uma coerção psicológica, que sacraliza os interditos culturais e o faz respeitá-los pelo temor do castigo, ou mesmo pela esperança da recompensa no além. Então a religião é sim, segundo Freud, uma criação cultural, uma criação da cultura. A segunda tese que destaco é que a religião é uma ilusão. A educação inculca nos indivíduos uma série de dogmas, verdades essas que os indivíduos devem aceitar, mesmo não sendo eles os criadores dessas verdades. Ela ali mostra, porém, como foram estabelecidos, a fim de que possa experimentar por suas próprias experiências ou raciocínios. Mas para os dogmas religiosos, as provas estabelecidas não podem resistir ao critério da razão, ao crivo da razão. Como explicar então a sua força de convicção como a força que os dogmas religiosos possuem? Isso, claro, vai depender, segundo Freud, de sua natureza psicológica. São ilusões nas quais, segundo Freud, os seres humanos possuem necessidade de crer. A função essencial da religião é tornar suportável a miséria humana. A religião acaba oferecendo, assim, uma proteção psicológica contra os perigos e os males da vida. A crença na providência divina, ou mesmo na vida pós-morte, nos fornece assim uma segurança, uma escapatória desse peso que carregamos. A esperança então na justiça futura acaba nos consolando dos sofrimentos que vivenciamos em sociedade. A terceira tese que destaco é que a religião é uma neurose. Freud denuncia um esquema infantil por trás das respostas que a religião dá à miséria humana. Por meio da religião, o ser humano acaba reativando a figura paterna que nos dá um consolo, que nos protege. Através da ideia de Deus, o ser humano se agarra a um pai, agora muito mais poderoso. A ambivalência da relação que nós temos com o nosso pai, amado, admirado, mas também temido, é também a relação que nós temos com Deus. Pode-se então ver na religião uma forma de neurose coletiva. Para Freud, ela apazigua a angústia gerada por um conflito psíquico inconsciente do sujeito, dispensando-o da tarefa de formar uma neurose pessoal. E por fim, a quarta e última tese é a necessidade de superar a religião pela razão. Freud preconiza uma relação adulta com a realidade. Ele nos ensina a enfrentar a realidade por meio da inteligência e não escapar dela por meio da religião. O ser humano deve renunciar assim o seu desejo arcaico de proteção. Proteção que encontramos por meio do Pai, da figura do Pai, e também por meio da figura de Deus. Mas será mesmo que é possível viver sem religião e convencer os seres humanos
a deixar de lado os seus instintos antissociais? Pode uma explicação racional ser eficaz para esta criatura que é o ser humano, que possui uma inteligência frágil, nas palavras de Freud, e que é dominada por instintos? Para Freud, é a educação religiosa que estraga o desenvolvimento da inteligência. Ele aposta, assim, numa educação leiga, numa reconciliação das crianças, por exemplo, à cultura, sem neuroses. Finalizo citando Freud. O ser humano não pode permanecer eternamente criança. É preciso, enfim, aventurar-se no universo hostil. Até mais.